Boa noite Camila, boa noite Lucas, boa noite Nedson. Boa noite, Claudemir. Boa noite. Muito bem, estamos chegando à reta final aqui do nosso semestre, né? Esse semestre, mais uma vez, feito de forma remota. Falta essa aula, temos aula na próxima semana ainda e depois, na semana seguinte, será já a nossa prova, né? Então, estamos nos aproximando aí da reta final e a gente vai dar continuidade ao assunto que estávamos vendo na semana passada, que era a questão da decadência, né? E hoje a gente vai avançar aí por prescrição e outros temas. Então, na semana passada, vocês aprenderam aqui as questões relacionadas à garantia. Viram comigo, né, que existem 3 tipos de garantia. A garantia legal, que é a que está prevista no CDC, o prazo lá de 30 dias para bens não duráveis, 90 dias para bens duráveis. Viram que também é possível a existência da garantia contratual. Essa geralmente existe quando você compra um produto ou um serviço. O fabricante, né, aquela que conhecemos como a garantia do fabricante. E é possível, além dessas, termos a garantia estendida, que não é bem uma garantia, mostrei a vocês que ela é mais um contrato de seguro do que uma garantia propriamente dita, mas ela também serve. E aqui, na hora de contar os prazos, vocês aprenderam que somamos todos, não excluímos nenhum deles. E o último prazo a ser contado é o da garantia contratual. Então, só depois que termina lá a garantia contratual e a estendida é que a gente vai usar a garantia legal. Além disso, vimos também, aí começamos a ver, foi aqui onde paramos, as questões relacionadas à suspensão ou obstaculização da decadência, que eu tinha falado já na semana passada, que é o ponto diferente aqui, é o diferencial do direito do consumidor em relação às outras áreas, quando se fala em decadência. Porque, geralmente, quando se fala em decadência no direito civil e nas outras áreas, a gente sempre ouve falar que o prazo decadencial corre, né, de uma vez só, não tem possibilidades de suspensão ou interrupção. Mas aqui no direito do consumidor é possível que exista, né, a suspensão ou obstaculização. Boa noite, Gabriel. Boa noite aos demais que entraram agora. Então, a gente vai retomar daqui essa parte. Então, vamos ver como é que funciona e qual a base legal, como é que vai funcionar o passo a passo dessa questão da suspensão ou obstaculização, que é mais um ponto importante que vai beneficiar o consumidor, ou seja, que vai nos beneficiar aqui. A base legal, então, é o parágrafo 2º do artigo 26 e a nomenclatura que eu tinha falado, né, que existe essa pseudo-polêmica, né, uma pequena polêmica aqui em relação à nomenclatura, se é suspensão ou obstaculização. A Mirela D'Angelo Caldeira já tinha falado semana passada, foi a primeira autora, né, que encampou essa nomenclatura obstaculização. Ela acaba usando essa nomenclatura com base no próprio Código do Consumidor e essa nomenclatura vai sendo seguida por outros autores, principalmente o Risato Nunes. E aí, segundo a Mirela D'Angelo Caldeira, configura-se como uma obstaculização da decadência, constituindo o direito do consumidor a ver judicialmente atendida a sua demanda em relação ao produto viciado. A autora toma, então, como base o que está previsto no parágrafo 2º do artigo 26 do CDC. Alguns tribunais, como o TJ de São Paulo, adotam essa nomenclatura, já que a Mirela e o Risato Nunes são de lá. O Risato, inclusive, é desembargador, né, do TJ de São Paulo. O STJ não tem um posicionamento correto ou concreto, né, sobre isso,
porque ora vai pender para a definição dos prazos como suspensivos, ora como prazos obstativos. Então, não há uma nomenclatura precisa sendo usada pelo STJ. Então, usa-se tanto suspensão quanto obstaculização. O importante é ter em mente que os dois termos significam a mesma coisa. Situações em que o prazo de decadência vai ser ali parado, vai ser pausado. Não vai ser interrompido, né? Porque a interrupção seria o reinício do prazo. Se interrompe o prazo, você reinicia do início. Aqui não, vai haver a suspensão e aí volta a contar o prazo a partir daquele momento em que ele foi pausado. Vocês lembram bem como é que funciona essa distinção entre interrupção e suspensão, né? Aqui é a mesma coisa. E aí como eu já tinha lido, mas não custa nada ler de novo, o artigo 26, parágrafo 2º, traz duas situações. Na redação original eram 3, só que a segunda situação, o inciso 2, foi vetado pelo então presidente Fernando Collor, né, que era o presidente à época em que o CDC foi promulgado. Até hoje não se tem notícia das razões propriamente ditas desse veto. Até porque, como vocês vão ver, essa situação que estava lá prevista no original inciso 2, hoje é admitida, mesmo sem ter a previsão legal expressa. Daqui a pouco eu explico melhor isso. Mas as situações que estão expressamente previstas na lei são essas aí, o inciso 1 e o 3. Então, obstam a decadência. Inciso 1, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Então, aí, como a gente vai ver daqui a pouco, aprofundando mais esse inciso 1, o consumidor tem lá o prazo, 30 dias, 90 dias, dependendo do bem, né? Garantia legal. E aí, esse prazo é suspenso, é pausado, né? No dia em que ele faz essa reclamação ao fornecedor. E aí, dessa data da reclamação até a resposta negativa, então, esse prazo não conta. E aí, só depois da resposta negativa é que ele volta a ser contado daquele dia em que tinha parado. Então, por exemplo, é um bem durável, tem 90 dias, usou-se 10 dias. Então, quando vier essa resposta negativa, né, teve a obstaculização ou suspensão. Então, quando vier a resposta negativa, o próximo dia a ser contado desse prazo é o 11. Não volta para o 0, né, ou 1. Vai ser o 11º dia. E o inciso 3, que coloca a instauração de inquérito civil até o seu encerramento, e aí vai envolver órgãos como o Ministério Público. Então, aí teremos também essa situação configurada. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais essas duas situações e, claro, vamos falar sobre o inciso 2, que acabou não valendo aí, não está aparecendo, mas que na prática ele é usado hoje, mesmo sem ter previsão legal, usa-se aquilo que seria o original inciso 2 desse artigo 26, parágrafo 2º. Então, as observações, as causas de suspensão devem ser interpretadas de maneira extensiva. Então, elas não são interpretadas de maneira restritiva, por isso vai ser possível a gente ampliar esse espectro que está lá no inciso 1, no inciso 3 e até o que não está nos incisos 1 e 3, como veremos. No inciso 1, a questão da reclamação, a reclamação não precisa ser feita necessariamente por escrito e nem precisa ser feita única e exclusivamente ao sócio ou dono da empresa. Algumas empresas têm um formulário para preenchimento, nesse caso de reclamação. Tanto esse formulário é fornecido lá presencialmente na loja física, como você pode baixar o formulário e preenchê-lo. Algumas lojas dispõem disso, mas nem sempre. Então, você não é obrigado, né, a seguir o modelo que está lá, o padrão da loja. Você pode levar a sua reclamação escrita, de próprio punho ou digitada, ou simplesmente você vai até a pessoa responsável lá pela loja, o gerente, etc., e faz a sua reclamação oral. Né? Não há obrigatoriedade de que a reclamação seja por escrito. Ela pode ser oral ou pode ser por escrito, certo? Para garantir mais o direito, a gente sabe que no nosso direito o que vale é o que está escrito, então é bom pedir alguma comprovação. Tá certo, Daiane. Depois, então, você vai acompanhando aí, as aulas estão todas no YouTube, vai acompanhando lá, revisando, tudo certo. Então, nesses casos aqui, desse primeiro inciso, o mais seguro é mesmo fazer a reclamação por escrito. Então, faça alguma coisa, escreva alguma coisa, ou peça, né, para que o responsável da loja te dê algum comprovante, alguma comprovação de que você compareceu lá e tudo mais. Isso é importante. Mas isso não exclui o fato de que você pode ir até a loja ou até
né, o fornecedor, diretamente fazer a reclamação oral. Só que isso, claro, vai ter uma dificuldade maior para ser lá na frente provada no eventual processo. Então, para garantir melhor, é bom que se faça por escrito, mas não é obrigatório, certo? Não precisa ser feito única e exclusivamente ao sócio ou dono da empresa. Então, você tem aí lojas, né, grandes redes de lojas, grandes magazines. Aí eu vou usar o exemplo do Magazine Luiza. Nem é mais a Luiza Trajano, né, a dona e única responsável. Tem outras pessoas lá que são responsáveis e tal. Mas vamos supor, né, você vai lá para o Magazine Luiza e vai ter que fazer reclamação à própria Luiza Trajano? Não, né? Isso aí impossibilitaria todo esse processo. Então, a pessoa responsável ali pela empresa naquele local, o gerente, né? Pode ser o gerente geral da loja, pode ser o gerente do setor, ou simplesmente o vendedor que te vendeu o produto. Então, não precisa ser o sócio, o dono da empresa, né? Isso você consegue ter esse acesso quando é uma pequena empresa, uma microempresa e tal. Mas quando é uma grande empresa, você não vai ter esse acesso, né? Ainda mais se for uma empresa multinacional, você vai ter que ir até o país de origem lá da empresa, né? Então vai lá para uma dessas lojas que vendem aí artigos importados e é uma grande rede de lojas de fora do Brasil. E aí? Você vai ter que ir até, sei lá, Taiwan, a China ou a Coreia do Sul para poder falar com o dono? Lógico que não. Então fala com a pessoa diretamente responsável, né? O Gabriel iria. Bom, é até um passeio legal, né? Mas essa pandemia não dá, só depois. Aí perderia o prazo, né? A bonequinha virtual, só se for ela, né? No caso da Magalu. No inciso terceiro, né, que trata do inquérito civil, aqui há uma interpretação ampliativa também. Então, veja, mesmo antes da instauração do inquérito civil pelo Ministério Público, já há o entendimento da doutrina de que o prazo deve ser obstado, visto que o MP levará tempo para proceder aos atos preparatórios do inquérito, e isto poderia ser prejudicial ao consumidor se não fosse considerado como atos que levassem à suspensão do prazo. Então, veja, a gente não interpreta literalmente lá o inciso terceiro. Por quê? Se a gente levar em consideração só a questão do inquérito civil, então é possível, e a gente sabe que isso pode acontecer, o Ministério Público tem N demandas, né? Tem sempre nos Ministérios Públicos estaduais um setor específico, né? Responsável ali pelos direitos do consumidor, mas mesmo assim pode ser que haja um excesso de demanda, carência de funcionários, etc., né? E aí pode ser que o prazo ali de início do inquérito civil seja maior do que os 30 dias ou os 90 dias da garantia legal, vamos supor. Então, o que se considera aqui é que a partir do momento em que já se faz ali a primeira comunicação ao Ministério Público e o MP já começa a proceder aos atos preparatórios, então esse prazo já deve ser obstado, já deve ser suspenso, justamente como uma garantia a mais para o consumidor, para que o consumidor não perca esse prazo, não decaia, né, o seu direito acabe não caducando, certo? E aí, falando agora do inciso 2, do tal inciso 2 vetado, mesmo com o veto do inciso 2, a doutrina majoritária entende que reclamação feita em nome do consumidor pelo PROCON ou por outras entidades públicas ou privadas de defesa do consumidor, tais como o IDEC, Proteste, Reclame Aqui, entre outras, também podem suspender o prazo de decadência. Então, o que era previsto lá no inciso 2 era isso, era que era possível que órgãos de defesa do consumidor representassem o consumidor nesse ato de reclamação. E aí não dá para entender o motivo pelo qual o Fernando Collor, na época, vetou esse inciso 2. E aí o que acabou acontecendo? O veto não fez muito efeito, porque hoje, né, já há muitos anos, a doutrina admite que PROCON, são entidades, os PROCONs são entidades estaduais, ou o PROCONUM, né, que é municipal, ou até mesmo entidades não governamentais, como é o caso do IDEC, Proteste Reclama Aqui, que são ONGs, né, são organizações não governamentais, também podem representar o consumidor, nesse caso, e também vai haver a suspensão do prazo de decadência, mesmo sem ter a previsão expressa na lei. Nestes casos, né, segundo a doutrina, a interpretação leva em consideração a ideia de quem pode o mais, né, de que quem pode o mais pode o menos. Por que isso? Vejam só lembrando, né? Os artigos 81 e 82 do CDC, além do artigo 5º da Lei 7.347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública, permitem que entidades privadas possam propor ações judiciais em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.
dos consumidores, né? Ou, em geral, na ação civil pública. E, para ninguém reclamar do governo dele, se podem propor ações judiciais, também podem fazer reclamações extrajudiciais. Então, a ideia aqui é essa. Se entidades privadas, ou mesmo os PROCONs, podem entrar com ações judiciais visando defender os consumidores, por que eles não podem entrar, não podem ali representar o consumidor numa reclamação que é extrajudicial, feita diretamente ao fornecedor? Então, a ideia é essa, né? Quem pode o mais, se pode ajuizar uma ação, por que não pode fazer uma reclamação extrajudicial? Claro que pode. Então, esse é o entendimento que prevalece hoje. E não há problema quanto a isso, né? Mesmo que seja necessário recorrer à justiça, não vai haver nenhuma hipótese a nulidade desse ato pelo fato de que houve uma representação aí do PROCON, do Proteste, houve lá um pedido feito, né, virtualmente pelo Reclame Aqui. Nada disso vai causar nulidade desse ato. Então, é perfeitamente possível que o consumidor seja representado nesses atos perante o fornecedor, diretamente. Então, em relação à decadência, esse era o ponto que faltava, né, para a gente ver como é que funciona essa questão da suspensão. E aí, só lembrando, dentro dos prazos, né, que existem lá da lei, da garantia legal, dos 30 dias para bens não duráveis, 90 dias para bens duráveis, esse prazo vai ser ou pode ser obstado ou suspenso. E aí, se houver uma dessas hipóteses, o prazo ele é suspenso, né, é pausado daquela data ali, e ele volta a ser contado a partir daquela data quando ocorrer essa hipótese aí, quando ela for, né, exaurida. Aí volta a contar o prazo daquele dia em que parou. Então, no exemplo que eu dei agora há pouco, se o consumidor levou 10 dias do prazo decadencial para fazer a reclamação, por exemplo, perante o fornecedor, e aí ele vai esperar então aquela resposta que pode levar dias ou até meses, isso aí não importa. O que vai importar é que, quando o consumidor receber a resposta negativa, o fornecedor, eu não posso resolver seu problema, aí volta a contar o prazo decadencial. A partir ali, contou 10 dias, então começa a contar o 11º, 12º e assim por diante. E aí existe esse prazo para se buscar as outras, né, uma nova consulta para resoluções extrajudiciais, ou já vai buscar ali a ação judicial, que aí já vai seguir outro prazo, que é justamente esse que a gente vai ver agora, que é o da prescrição, que aí é um prazo mais longo, no caso das ações judiciais em geral. Bom, então, com relação à decadência, era isso que faltava para a gente falar, certo? Agora a gente passa para o outro ponto desse assunto, que é a prescrição. E aqui não vai haver grandes alterações, então não vai haver muitas surpresas. O que é preciso ter atenção aqui é que existem alguns prazos específicos que são aplicados a algumas situações específicas. Então, a gente tem um prazo padrão, regra geral, e vamos ter algumas exceções. Então, é preciso notar e é preciso ter atenção a essas exceções para a gente não se confundir aí na contagem dos prazos, certo? Então, no Código do Consumidor, a prescrição vai ter como base legal o artigo 27. E aí, só lembrando, o conceito é o mesmo, só que aqui é adaptado ao nosso direito do consumidor. Prescrição é a perda do direito de ação do consumidor para ajuizar ações visando a reparação de danos causados nas relações de consumo. Então, é a perda do direito de ação que vai haver aqui para o consumidor, nesse caso, né, nesses casos que virão aí a ser relatados. Como a gente viu em relação à decadência, lá, geralmente aqueles prazos são usados para vícios. Vício do produto, vício do serviço, vício aparente e vício oculto. Geralmente aqui na prescrição, por outro lado, esse prazo ou esses prazos serão usados para as situações de fato do produto ou fato do serviço, certo? Apesar de que a gente já tinha visto isso no assunto no ponto anterior, é possível também usar a prescrição nas situações de vício, né? Então, em geral, o cabimento da prescrição aqui vale para os casos de fato do produto e do serviço em que ocorram danos materiais, morais e ou estéticos. Mas também é possível nos casos resultantes de vício do produto e do serviço, em que tenha ocorrido dano moral. Então, geralmente, quando se fala só em danos materiais no vício, não se aplica o prazo prescricional, que a gente vai ver aqui. Geralmente vai só se aplicar lá o prazo decadencial, 30 dias para bens não duráveis, 90 dias para bens duráveis. Agora, quando no vício
Quando ocorre o vício e ocorre junto com esse vício dano material e moral também, aí usamos o prazo prescricional. Então vai mais longe, né, para o caso em que ocorra dano moral, mesmo sendo vício, certo? Bom, aí falando disso um pouquinho mais, né? No caso de danos materiais, há consenso de que a prescrição ocorre no caso de fato, mas há controvérsias nos casos de vício, já que para a maioria da doutrina, danos materiais causados por vício já estão cobertos pelos prazos decadenciais do artigo 26 do Código do Consumidor. Então, nestes casos, a prescrição atinge a pretensão, a chamada exigibilidade do direito e não o direito em si, certo? Então, há essa polêmica em relação ao vício quando há dano material, apenas dano material, né? Mas há casos em que há julgados, né, em que se admite prescrição mesmo quando há apenas danos materiais. Então, não é um ponto que há ainda consenso, é preciso ter mais julgados, é preciso, né, desenvolver um pouco mais essas ideias para saber mais à frente, no futuro próximo, se admitirá prescrição para qualquer hipótese de vício ou somente quando houver dano moral, certo? Aí a base legal é o artigo 27, então vamos ler o artigo 27 do CDC para a gente ver como é que funciona no direito do consumidor a prescrição. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço previsto na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, essa é a determinação do artigo 27, colocando um prazo único. Aqui não vai ter distinção entre bem durável ou não durável, isso não interessa. Para qualquer bem, seja produto, seja serviço, o prazo, regra geral, é um só. São 5 anos. E aí, o que vai importar é essa questão da contagem do prazo, como a gente vai ver a seguir, aprofundando um pouquinho mais, porque aí vai se iniciar a contagem a partir do conhecimento do dano e da sua autoria. E é uma hipótese, então, acumulativa, né? Aditiva. Então, não é a partir do conhecimento do dano ou da sua autoria. Vai ter que haver os dois elementos juntos para se iniciar a contagem do prazo. Então, pode ser 5 anos contados a partir de tal data. Então, não é a partir do dano efetivamente, mas a partir do momento que se tem conhecimento do dano e da sua autoria. Lembrando, né, que aqui também pode haver uma situação oculta que só vai aparecer meses, anos depois da aquisição daquele produto ou do serviço. Então, isso também vai contar aqui para se levar em consideração o termo inicial de contagem desse prazo dos 5 anos previsto pelo CDC. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Beleza. Então, aprofundando um pouquinho mais essa questão da contagem do prazo, do artigo 27, temos o seguinte. Então, o prazo começa a ser contado a partir do momento do conhecimento do dano e de sua autoria. Pelo conectivo I ou E, nós nordestinos falamos o E aberto, né? Então, seria lá no sul, sudeste seria E, aqui E. O prazo só começa a correr a partir do momento da convergência dos dois elementos mencionados pela lei. Então, aqui, por conta desse conectivo, né? Então, aí vamos levar em consideração o momento do conhecimento do dano e de sua autoria. Como eu disse, são os dois elementos juntos. Mesmo que você tenha conhecimento do dano, mas ainda não sabe quem causou o dano, não tem noção de quem tenha causado, então ainda não começa a contar o prazo. O prazo dos 5 anos só começa a contar quando você tem ali o conhecimento do dano, você sabe que ocorreu o dano e sabe, ou pelo menos tem noção, de quem causou o dano, certo? Essa é a ideia sobre o termo inicial de contagem do prazo dos 5 anos aqui para fins de prescrição do direito de ação. Mais observações. Mesmo que a lesão persista e seja contínua, o prazo começa a ser contado a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, não importando a renovação da lesão no tempo. Essa é a posição do STJ no caso de danos morais e estéticos contra fabricante de cigarros.
Então, mesmo que tenha havido aqui lesão persistente e contínua, mesmo assim, vai se levar em consideração o prazo prescricional com os elementos do artigo 27. Então, não dá para comportar muitas exceções ali, pelo menos em relação a esse caso especificamente, certo? Então, não vai interessar que essa lesão vai sendo renovada com o tempo, ou seja, à medida que a pessoa vai mantendo o vício no cigarro, né, vai piorando a sua lesão sofrida no caso de danos morais estéticos. Isso não vai interessar tanto. O que vai interessar é realmente o conhecimento do dano e a sua autoria. Então, o consumidor lá de cigarro sabe que sofreu danos à sua saúde e sabe que isso foi causado pelo consumo do cigarro. Então, aí começa a contar o prazo dos 5 anos, a partir do momento em que ele tem esse diagnóstico, né? A partir do momento que ele vai até o atendimento médico e tem essa certeza de que seu problema de saúde está sendo causado pelo vício no cigarro, então aí começa a contar o prazo. Não vai interessar tanto que ele continue fumando e que essa lesão continua no tempo. Isso pode servir lá na frente para alguma questão relacionada ao quantum indenizatório, mas não a perda do direito de ação, certo? Nos casos de prescrição, não é condição prévia a reclamação feita pelo consumidor ao fornecedor. Deste modo, configurado o dano, o consumidor já pode exigir as medidas devidas judicialmente. Então, aqui não se exclui a hipótese de se ajuizar a ação, porque você fez lá a reclamação ao fornecedor, a reclamação que vimos agora há pouco em relação à decadência. Você pode fazer a reclamação junto ao fornecedor e já pode buscar ação judicial junto, né? Aí o que for decidido primeiro, melhor, né? Principalmente se for a nível de juizados, porque se for na justiça comum você vai ter que pagar custas e tudo mais. Mas, né, a questão da reclamação não impede que a pessoa ingresse com a ação judicial, certo? Então, isso não vai ser obstáculo para que se ajuize uma ação visando reparação por danos materiais, morais e estéticos em relação àquele dano sofrido. Outras regras, então agora vamos ver os casos, vimos a regra geral, agora vamos ver outras regras ou casos excepcionais. Então a primeira coisa, né, o primeiro ponto a ser destacado, o prazo de 5 anos de prescrição é regra absoluta no Código do Consumidor ou no Direito do Consumidor? Não, não é. Existem outras regras, certo? O próprio STJ já decidiu de forma reiterada que existem situações específicas em que o prazo prescricional pode variar, quase sempre para prazos menores. Aqui vocês vão ver que existem situações diferentes. Às vezes muda-se o prazo, às vezes muda-se a circunstância que leva à contagem do prazo. Enfim, são situações específicas que vão levar a entendimentos específicos. São outras regras ou são situações excepcionais. Então vamos ver quais são as principais situações que aparecem aqui. Então, primeiro caso. Nos casos de pagamento de indenização por seguradora de automóvel e planos de saúde e seguro de vida em grupo, quando se deseja reaver parcelas pagas indevidamente, o prazo é de 1 ano, já que se entende que são casos de mero inadimplemento contratual e não de fato do serviço, incidindo nestes casos o Código Civil e não o CDC. Este prazo também é aplicado no caso da súmula 101 do STJ. Então, nesses casos aí em que houver busca, né, por se reaver parcelas pagas indevidamente. Em caso de seguradora de automóvel, plano de saúde, seguro de vida em grupo, então o prazo aqui será de 1 ano e não de 5 anos, certo? Esse é o entendimento que prevalece aí no STJ com base na súmula 101. A súmula 101 prevê a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano. Então aí se aplica a súmula 101 nesses casos. Já nos casos das súmulas 291 e 427 do STJ, os prazos voltam a ser de 5 anos. Aí volta para a regra geral. O que prevêem essas duas súmulas? Súmula 291. A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em 5 anos. Então, quando se tratar de aposentadoria de previdência privada, ou algo similar a isso, né, porque não é bem uma aposentadoria na previdência privada, então essa ação de cobrança vai prescrever em 5 anos, nessa situação aí. E a súmula 427 dispõe o seguinte: a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria
prescreve em 5 anos contados da data do pagamento. Então, se houver também a necessidade de complementação de aposentadoria em uma ação de cobrança, né, visando essa reparação pelas diferenças de valores, também o prazo aqui será de 5 anos, contados a partir da data do pagamento. Aí chegamos à segunda situação, que começa a aparecer em relação ao consumo de cigarros, que é uma situação aqui que é bem recorrente, foi bem recorrente, principalmente nos anos 90, e tem diminuído, né, à medida que os valores de indenização têm sido reduzidos nos últimos anos. Então, segundo caso, em caso de morte de fumante e que esta morte resulte do vício em tabaco, o prazo prescricional de 5 anos começa a ser contado a partir da morte do fumante, quando os familiares ingressarão com a ação. Então, veja, aqui o prazo é de 5 anos, é mantido o prazo, mas a circunstância, né, a causa, o termo inicial de contagem do prazo é outro. Então, aqui será a partir da morte do fumante. A partir do momento em que a vítima morreu, aí começa a contar o prazo de 5 anos para que os familiares ingressem com essa ação. Certo? Já no terceiro caso, a situação é um pouco diferente. Aqui, houve a doença causada pelo vício, né, no cigarro, mas a pessoa não chegou a morrer. Então, em caso de fumante que tenha sobrevivido a câncer de pulmão causado pelo vício em cigarro, o prazo prescricional de 5 anos começa a ser contado a partir do conhecimento do câncer no pulmão. Então, aqui vai se relativizar um pouquinho aquela história do conhecimento do dano e sua autoria, porque já se presume que a autoria foi realmente do fabricante de cigarros. Então, aqui, nessa situação, o prazo é de 5 anos e aí não precisa se confirmar a questão da autoria. Basta que se tome o conhecimento do câncer do pulmão, ou seja, tem lá o diagnóstico do câncer de pulmão, então já começa a contar o prazo prescricional. E aí, nesse caso, é a própria vítima, é o próprio consumidor que ingressa com a ação, já que ele sobreviveu, nesse caso, ele deve ter sobrevivido ao câncer de pulmão. Se ele não sobreviveu, aí voltamos lá para a hipótese 2, em que se conta o prazo de 5 anos a partir da morte do fumante. Certo? Quarta situação, quarto caso. O prazo de prescrição será de 10 anos em 3 situações específicas. A primeira delas, inclusão irregular do nome do consumidor em bancos de dados de cadastro de serviços de proteção ao crédito, SPC e Serasa. Então, se o nome do consumidor é incluído de forma irregular nesses cadastros, o prazo aqui para, né, se buscar reparação por esse dano é de 10 anos, não de 5. Segunda situação, ação de prestação de contas proposta por correntista para obter informações sobre a cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários. Aquela velha história, né, daquelas siglas que a gente não entende, que saem lá nos extratos, geralmente descontando nosso dinheiro, né, nosso suado dinheiro. Então, essa ação de prestação de contas para que se obtenha informações sobre essas cobranças, o prazo de prescrição é de 10 anos também. E a terceira situação é a revisão de cláusula abusiva em contrato de plano de saúde e de cobrança indevida de tarifa de água e esgoto, sujeita à ação de repetição de indébito. Então, nessas situações em que houver cláusula abusiva em plano de saúde ou cobrança indevida de tarifa de água e esgoto, aí o prazo prescricional passa a ser de 10 anos e não de 5 anos, certo? São 3 situações que comportam um prazo maior de prescrição. Todas essas situações vão usar como base legal o artigo 205 do Código Civil e não o CDC, né? Por serem casos de violação de relação jurídica contratual. E aí, só lembrando o artigo 205, a prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. De novo, diálogo das fontes, né? Para fundamentar esse prazo de 10 anos, já que não tem essa regra no CDC, a gente vai lá e se socorre a partir do artigo 205 do Código Civil. Outra situação, não renovação abrupta do contrato de seguro. Aqui nós vamos encontrar 2 posicionamentos do STJ sobre o tema, que ainda precisam de uma uniformização. Vamos ver então como o STJ se posiciona em relação às suas turmas, terceira e quarta turma. Em relação à terceira turma do STJ, o caso é de responsabilidade extracontratual civil e o prazo prescricional seria de 3 anos, aplicando aqui o artigo 205, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil,
que determina que prescreve em 3 anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Então, no caso ali que você está pagando há anos e anos o contrato de seguro e, de repente, de forma abrupta, o contrato é extinto, né? Não é renovado. Então, aí para o STJ, esse é um caso que comporta prazo prescricional de 3 anos. Já para a quarta turma, a situação é diferente. O prazo prescricional deveria ser mesmo de 1 ano, tal como prevê a súmula 101, que já vimos agora há pouco, e com base também no artigo 206, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Civil. Relembrando esse artigo, prescreve em 1 ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data em que a este indeniza, com a anuência do segurador. Quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Então, na quarta turma, o entendimento que prevalece é que se aplica esse dispositivo do Código Civil, aliado à súmula 101 do próprio STJ, que coloca o prazo de 1 ano. Então, como resolver isso? O próprio STJ vai ter que uniformizar essa jurisprudência, né, nos próximos anos, quem sabe. Mas, por enquanto, se é necessário entrar com recurso até o STJ, a depender da turma em que cai esse recurso sobre o tema, você vai ter aí considerações diferentes sobre o prazo prescricional. Se for para a terceira turma, prazo de 3 anos. Se for para a quarta turma, prazo de 1 ano, certo? Então, é assim que ainda está funcionando em relação a esse posicionamento do STJ, ou a esses posicionamentos. Certo, gente? Até aqui, alguma dúvida? Então, o que requer mais atenção aqui são esses casos, essas 5 situações, que têm essas considerações diferentes, né? Tirando isso, a questão da prescrição aqui é tranquila, certo? Passando para mais um ponto aqui, que é a chamada intervenção de terceiros no direito do consumidor. Existem, então, algumas situações que vocês já conhecem, né, que já estudaram direito processual civil, que aqui também existe a discussão se podem ou não ser aplicadas ao direito do consumidor. E aqui, principalmente, vamos falar de denunciação à lide e chamamento ao processo, certo? Além, claro, da questão da ação de regresso que a gente vê no finalzinho do assunto. Então, sobre a denunciação à lide, vocês já sabem, né? Os artigos 125 a 129 do Código de Processo Civil tratam do tema, além aqui do artigo 88 do CDC. Bom, aqui, né, os autores, o Nelson Neri Júnior e a Rosa Maria de Andrade Neri, vão representar o posicionamento majoritário da doutrina em relação ao CDC. Segundo esse entendimento majoritário, representado pelos autores mencionados, a denunciação à lide não é cabível no processo por fato do produto ou do serviço, por ser caso de discussão sobre a conduta do fornecedor ou de terceiro, com dolo ou culpa. Elementos cabíveis à definição da responsabilidade subjetiva, não cabíveis nos casos de responsabilidade objetiva em questão nas causas consumeristas. Então, o entendimento que prevalece aqui no direito do consumidor é que a denunciação à lide não é cabível, porque isso acabaria atrasando a demanda em benefício do consumidor. E aqui a ideia é que o processo seja, né, tramite de forma mais rápida possível, justamente para atender aos interesses do consumidor. Então, esse é o entendimento majoritário de que não é cabível a denunciação à lide. Bom, até 2015, no entanto, o STJ entendia de forma majoritária que a denunciação à lide era vedada, nos termos do artigo 88 do CDC, apenas nos casos de fato do produto, mas não nos casos de fato do serviço. Os recursos especiais 439.233, julgado em outubro de 2007, e 1.024.791, julgado em março de 2009, resumem bem este posicionamento. Só que de 2015 para cá, o posicionamento do STJ mudou. Vou para aquele intervalo básico, né, estratégico aqui para gravar o pedacinho da aula. Já já eu volto. Falta menos de 1 minuto, então, para acabar esse pedaço. Me aguardem aí que eu já volto, tá? Até já.